Quero saudar a todos no nome do Senhor Jesus, aqueles que estão também acompanhando a transmissão. Deus abençoe a cada um. E quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1. Reverentemente, atentamente, ouça a leitura da Escritura, palavra viva do Deus vivo. Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo de número 11. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você está vendo, Jeremias? Respondi: vejo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse: você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Outra vez a palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você está vendo? Eu respondi: vejo uma panela fervendo, cuja boca se inclina do norte para cá. Então o Senhor disse: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que eu convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. Elas virão e cada reino porá o seu trono à entrada dos portões de Jerusalém, e contra todas as suas muralhas ao redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores dessas cidades, por causa de toda a maldade deles. E escute bem: pois me abandonaram, queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras de suas próprias mãos. Você, Jeremias, prepare-se e vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar a você. Não se assuste por causa deles, para que eu não tenha de fazer com que você fique assustado na presença deles. Quanto a mim, eis que hoje ponho você por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muralha de bronze, contra todo o país, e contra os reis de Judá, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Amém. Ó Deus, graças te damos pela palavra do Senhor, que é a verdade. Santifica-nos na verdade, e que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine os olhos do coração, e nos dê entendimento, e nos conduza a toda a verdade. Seja exaltado, Senhor. Visita cada filho, cada filha do Senhor. Estende a mão sobre os que estão no leito, os que estão gemendo. Estende a mão sobre os que estão chorando a partida dos seus queridos. Tu és o Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação. Aviva em nós a esperança bendita no Senhor Jesus Cristo, e dá-nos a cada dia a compreensão mais vívida de que nós somos apenas peregrinos aqui. Que o nosso coração não fique arraigado às coisas daqui, que pensemos nas coisas do alto, busquemos as coisas do alto onde Cristo vive, e vivamos cada dia da nossa vida para o louvor da Tua glória. Fala agora, Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Por gentileza, permaneça com a Bíblia aberta e vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer nesta manhã. Nós estamos continuando essa exposição no livro do profeta Jeremias. Esse capítulo 1, todo ele nos fala sobre o chamado de Jeremias.
Jeremias, que era de Anatote, na terra de Benjamim, e diz aqui o texto, a época quando ele foi chamado, se você olhar aí na sua Bíblia, verso 2, ele foi chamado no 13º ano do reinado de Josias, quando o rei Josias tinha 22 anos de idade, e veio também nos dias de Jeoaquim, e veio também até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias. Jeremias foi o profeta a quem Deus levantou para chamar o povo ao arrependimento, para despertar o povo, trazer o povo de volta à comunhão com o Senhor. Jeremias é o profeta, como disse Francis Schaeffer, eu fiz referência aqui há 15 dias, o profeta que tem uma mensagem para uma sociedade pós-cristã, e é um alerta para aqueles que estão caminhando para a perdição, posto que estão se afastando de Deus. Como todo chamado de Deus implica grande responsabilidade, Jeremias reconheceu logo sua incapacidade, sua imaturidade, e o Senhor fortaleceu o seu chamado, dizendo que haveria de colocar na sua boca as suas palavras, e que ele haveria de ser enviado. E aqui no texto que lemos, o Senhor nos fala a respeito de visões que teve o profeta Jeremias, e é sobre essas visões que nós queremos falar e procurar compreender aqui a palavra do Senhor. Nós estamos na primavera, né? Começou ontem, embora aqui no nosso país essa não é muito nossa realidade, as estações não são bem definidas, mas pelo menos no calendário é assim. Começamos ontem a primavera. Muito provavelmente Jeremias foi chamado também nessa estação do ano, na primavera, e a evidência está aqui no texto, é a amendoeira florescendo, e ela florescia exatamente nessa época, na primavera. E o Senhor concluiu o chamado de Jeremias, e eu quero que você preste atenção aqui em mim na palavra, e em mim por causa da palavra, que você não desvie o foco para compreender o que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã. O Senhor concluiu o chamado a Jeremias com uma espécie de audiovisual e com uma exposição espiritual. Então Deus mostrou-lhe 3 objetos, trazendo 3 lições. Olha aí na Bíblia. Primeiro, versículos 11 e 12, fala sobre uma vara de amendoeira. Versículos 13 a 16, uma panela ao fogo, cuja boca inclina do norte. E terceira figura está aqui nos versículos 17 a 19, veja que especialmente no verso 18 e 19, nos versos 18 e 19, quando ele diz assim: quanto a mim, eis que hoje ponho você por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muralha de bronze. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você. Então essa é a terceira figura que ele fala de uma coluna de ferro, versos 17 a 19. Então, qual é a nossa intenção nessa manhã? Olhar para o texto, procurar entender qual o significado dessas figuras e trazer uma aplicação para a nossa vida. Então vamos começar sobre a vara da amendoeira, versículos 11 e 12. Em Anatote, onde Jeremias tinha nascido, as amendoeiras em flor anunciavam a chegada da primavera. A amendoeira tem suas flores brancas, e essa é a visão que tem Jeremias. Ele vê um ramo de amendoeira, né? Até hoje, naquela região da Judéia, há o cultivo das amêndoas, né? E nós temos aqui então um item visual. É isso que o Senhor está dizendo. Ele está chamando Jeremias, encorajando Jeremias, e pergunta a ele: o que é que você está vendo? E ele de pronto diz: estou vendo uma vara de
amendoeira. Esse foi o item visual. E a seguir, olhando aí comigo para o verso 12, nós temos o item verbal. O texto em português não nos dá essa ideia, mas o texto hebraico mostra que o Senhor estava fazendo um trocadilho, porque a palavra hebraica para amendoeira é uma palavra parecida com a palavra para velar, para vigiar, e essa é a ideia. O Senhor usou esse método, o Senhor usou aqui um trocadilho para ensinar uma lição espiritual a respeito do ramo da amendoeira. Isso é maravilhoso. Quando eu estava estudando esse texto, estava pensando, nosso Deus é um Deus eterno. Os reformadores falaram dele como o insondável, mas esse Deus se auto-revelou. Esse Deus é um Deus que intervém, é um Deus que age, e é um Deus que fala. E vejam que coisa extraordinária aqui, graciosamente o Senhor se inclinou até a compreensão humana, porque Deus quer que compreendamos a sua palavra. Ele fala, e imaginem se Deus falasse na linguagem dele, quem poderia entender? Mas o Senhor falou na nossa linguagem. E a maior expressão da palavra de Deus está no Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Essa maravilhosa intervenção de Deus. Deus é um Deus que fala. Então, em hebraico, essa palavra que aparece para a amendoeira, ela soa parecida com o verbo para velar, para vigiar, mais ou menos seria a palavra shaked, shoked. Quando Jeremias falou, o Senhor estava querendo ensinar a ele uma lição. A amendoeira representava a árvore do despertamento, era a primeira árvore a despertar depois de um longo inverno. E eu fico maravilhado com essa maneira como Deus fala. Deus mostrou a Jeremias a amendoeira para ensinar algo maravilhoso, para dizer: Jeremias, eu estou acordado. Jeremias, eu estou atento. Jeremias, eu não dormito e nem durmo. Jeremias, eu não cochilo. Eu não me esqueço das minhas palavras, eu não me esqueço das minhas promessas. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Queridos, Deus está no trono e Ele está cuidando para assegurar que tudo o que Ele prometeu acontecerá. O Senhor Deus é verdadeiro, e nós precisamos novamente ser resgatados, e nós precisamos aprender a olhar para o alto, olhar para cima. Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Como nossa tendência é confiar no homem, descansar no homem, esperar no homem, confiar no braço mortal. O próprio Jeremias é usado por Deus para falar mais adiante, capítulo 17, maldito o homem que confia no homem e que faz do braço mortal a sua esperança, bendito aquele que confia no Senhor. E por que Jeremias pronunciou essas palavras para o povo de Israel? Porque por causa do seu pecado, diante das adversidades, das lutas, o povo de Israel, no lugar de se quebrantar, de colocar a boca no pó, em arrependimento, confessar seus pecados e voltar-se para o Senhor, o povo recorreu a soluções humanas, muitas vezes buscou a solução no Egito, confiou no poder do Egito. O povo se curvou diante de imagens de esculturas, obras de suas próprias mãos. Ao invés de confiar no Eterno, no Todo-Poderoso, no Criador,
naquele que não tem princípio nem fim de dias, que é o Deus vivo, o Todo-Poderoso. O povo se curvou diante de imagens, de escultura, de ídolos feitos por mãos humanas. A palavra de Deus será cumprida. Queridos, esse é um dos principais temas do livro do profeta Jeremias. Deus está concretizando os seus planos. Que Deus nos abençoe a fim de que descansemos o nosso coração no Senhor. Nós não precisamos ter medo do dia de amanhã. Nós não precisamos andar ansiosos quanto ao que haveremos de comer, beber ou vestir. Todas as coisas, verdadeiramente, todas as coisas, sem exceção, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Escute essas palavras preciosas do profeta Isaías, capítulo 55, versos 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. O ramo de amendoeira estava dando esperança a Jeremias e dá esperança a cada cristão, porque tudo que Deus prometeu acontecerá. Queridos, Ele tem o controle da história nas suas mãos. Nossa esperança não pode ser colocada em homem nenhum. A nossa esperança está no Senhor, no eterno, no Deus vivo. Ele é aquele que sabe do fim das coisas antes do início. Ele está conduzindo a história. Usando uma expressão do querido pastor Hernandes, ele tem as rédeas da história em suas mãos, verdadeiramente. Ele está conduzindo todas as coisas. Então, queridos, todas as grandes promessas, grandes e graciosas promessas de Deus serão cumpridas. Por exemplo, a promessa da redenção em Cristo Jesus. Ele cumpre a sua palavra. A promessa do perdão dos pecados, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e para purificar. A promessa de recebermos de graça a água da vida, essa é uma promessa do Deus que não pode mentir. A promessa do dom do Espírito Santo, essa promessa é para vós e para vossos filhos e para todos aqueles que ainda crerão. A promessa de que você será consolado quando chorar, que alcançará misericórdia se for misericordioso, que será farto de justiça quando tiver fome e sede de justiça. A promessa de que Deus lhe dará sabedoria. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera. Peça, porém, com fé. A promessa de que Deus nunca nos deixará e nunca nos desamparará. Essa é uma promessa do Deus que vela pela sua palavra para cumprir. A promessa de que os limpos de coração verão a Deus. A promessa de que os servos de Deus estarão com Ele, de que para um servo de Deus, uma serva de Deus, para um cristão, a morte não é o fim, a morte é uma mudança, significa partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. É claro que nós choramos e sentimos a falta dos nossos queridos, claro, mas há uma esperança bendita
porque Jesus é primícias dos que dormem, porque Ele é a ressurreição e a vida, e porque Ele disse: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, para que onde eu estiver estejais vós também, para que onde eu estou estejais vós também. Ele cumpre a sua palavra. Nós cremos na promessa de que o Senhor Jesus transformará o nosso corpo mortal, o nosso corpo corruptível, em um corpo incorruptível, em um corpo em glória, semelhante ao corpo de Jesus. Essa é a nossa esperança e nós cremos. Todas as promessas de Deus são verdadeiras. Cada uma delas será cumprida. E nesse momento, quando Jeremias é chamado para uma missão tão árdua, para falar a uma nação rebelde, a um povo de duro coração, um povo incrédulo, para falar a palavra de Deus, e ele dizendo: eu não passo de uma criança, mas ele, escolhido pelo Senhor, ainda no ventre de sua mãe, e agora vocacionado pelo Senhor, e com as palavras do Senhor em sua boca, é comissionado, é chamado para ir. E o Senhor diz: Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A palavra de Deus é a verdade, queridos irmãos. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir, e se Ele falou, é certo que fará. Deus não é homem para mentir. O Deus que não pode mentir prometeu. Tudo que Ele prometeu, Ele cumprirá. Bendito seja o nome do Senhor. Versículos 13 a 16 agora. Jeremias tem uma outra visão, uma visão meio estranha, desconectada com a outra. Primeiro ele vê uma vara de amendoeira que está florindo, e o Senhor mostra a lição, mas agora vem uma outra visão. Versículos de 13 a 16, outra vez a palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que estás vendo? Eu respondi: vejo uma panela fervendo, cuja boca se inclina do norte para cá. Então o Senhor disse: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. Elas virão, e cada reino porá o seu trono à entrada dos portões de Jerusalém, e contra todas as suas muralhas ao redor, e contra todas as cidades de Judá, pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores dessa cidade, por causa de toda a maldade deles, pois me abandonaram, queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Se na primeira visão temos uma promessa e uma certeza de que o Senhor vela a sua palavra para cumprir, agora aqui, queridos, nós temos uma palavra de juízo. E é importante ressaltar também que as palavras de juízo, elas também serão cumpridas. Elas têm o mesmo peso da palavra do Senhor. Então aqui o visual, a figura é uma panela que está fervendo. Todo mundo sabe o cuidado que precisa ter com uma panela fervendo. E ela está virando, com a boca virada do norte. Esse é o visual. E a exposição espiritual, olhando aí na sua Bíblia, versos 14 e 15. O Senhor está dizendo: o mal virá do norte. Mas é importante aqui nós olharmos para o foco mesmo. Pensamos, obviamente, nos caldeus, aqueles instrumentos do juízo de Deus, mas nós precisamos entender que o ponto principal é que o próprio Deus é quem executaria o juízo. O próprio Deus, Ele estava convocando os reinos do norte. E o que o texto está dizendo é que quando vierem os babilônicos, marcharão de acordo com as ordens divinas. A ideia aqui é o seguinte: Deus é quem haverá de entornar
aquela panela no fogo e derramá-la sobre Judá. Escute isso. Perdoar pecados é prerrogativa divina, mas castigar pecados também é prerrogativa divina. Não se deixem iludir por uma falsa pregação do universalismo, uma falsa pregação que diz assim: Deus é amor, Deus é misericórdia, não haverá juízo, não haverá condenação eterna. De fato, Deus jamais faria isso com suas criaturas. Queridos, pregadores famosos estão falando isso hoje. E muitos incautos estão dando ouvidos a esses ensinamentos antibíblicos. Não há dúvida, Deus é um Deus gracioso, misericordioso. Inclusive a Bíblia diz: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas a Bíblia também fala a respeito da ira santa de Deus. A Bíblia fala que Deus é um fogo consumidor. A Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E se você quiser ter uma ideia da ira de Deus, da intensidade da ira de Deus, olhe para a cruz, porque lá na cruz, aquele que nunca cometeu pecado, dolo algum se achou em sua boca, ele se fez pecado por nós, e quando ele tomou o nosso lugar e levou sobre si nossas iniquidades, nossas dores, nossas enfermidades, quando o castigo veio sobre ele, a ira de Deus se manifestou, e foi algo tão terrível, queridos, que o Filho de Deus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, isso é muito sério. A ira de Deus virá contra os ímpios, os incrédulos, os rebeldes, os endurecidos de coração, aqueles que desdenham da graça de Deus. Preste atenção, você, filho de crente, neto de crente, você que tem sido consagrado ao Senhor, você foi gerado para o Senhor, e você tem se rebelado e tem andado pelos caminhos tortuosos, andando no pecado. Há uma advertência séria aqui: o juízo de Deus haverá de se manifestar. Deus castiga o pecado, isso é prerrogativa de Deus. Deus é o justo juiz, Ele derruba as nações, Ele arruína os reinos. Vejam o verso 10 que lemos aqui há 15 dias, quando o Senhor estava chamando Jeremias, dizendo: veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e para arruinar. E o verso 15 diz que virão contra todos os seus muros em redor, contra todas as cidades de Judá. O verso 16, na versão NVI, diz: pronunciarei a minha sentença contra o meu povo. E essa expressão aqui, segunda parte do verso 15, que cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém. E nós precisamos entender aqui essa figura e entender o seu contexto. Naquele tempo, quando um rei queria mostrar seu total domínio sobre os inimigos vencidos, ele instalava o seu trono na porta da capital deles. É essa figura que está sendo utilizada. Agora vá comigo para o capítulo 39 de Jeremias. Capítulo 39. Capítulo 1, o Senhor está mostrando a Jeremias uma panela fervendo, com a boca inclinada do norte. E agora, capítulo 39, Jerusalém foi tomada. Era o 10º mês do 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio
com todo o seu exército contra Jerusalém e a sitiou. Era o 11º ano do reinado de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando foi aberta uma brecha na muralha da cidade. E aí o verso 3, cumprimento daquela palavra do Senhor. Então todos os oficiais do rei de Babilônia entraram e se assentaram no portão do meio. Nergal, Sarezer, Sangar-Nebo, Sasequim, Rabsares, Nergal, Sarezer, Rabimag e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Por que o Senhor permitiu tal coisa? Por que o Senhor permitiu que a cidade, outrora gloriosa, como Jeremias fala nas Lamentações, fosse destruída? Porque o Senhor mesmo, Ele mesmo, executou esse juízo. E a resposta está aqui no verso 16, capítulo 1 que lemos. Pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores dessas cidades, por causa de toda a maldade deles, pois me abandonaram, queimaram incenso a deuses estranhos, adoraram as obras das suas próprias mãos. Essa é a resposta. Porque aquele que executou juízo foi o mesmo que disse: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Ele não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Nós temos aqui uma séria advertência a todo aquele que não tem um relacionamento com o Senhor Jesus. Aquele que zomba, aquele que despreza, aquele que dá as costas, aquele que não quer dar ouvidos à palavra do Senhor, aquele que não tem um relacionamento pessoal com o Senhor. Escute bem, e o que eu vou dizer aqui é tão sério. Se você é como os filhos de Israel, nos dias do profeta Jeremias, quero dizer que você já está debaixo da panela fervendo do juízo de Deus. E isso é muito sério. E não zombe de Deus. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E eu lhe digo, em nome de Jesus, não cometa o erro que eles cometeram. Eles não acreditavam que Deus seria capaz de punir o pecado. Queridos, lendo todo o livro de Jeremias, você vai perceber em determinados momentos Jeremias pregando, Jeremias indo diante do templo, falando às pessoas, e ele sendo desdenhado pelos líderes da nação, pelos sacerdotes, pelos seus próprios colegas profetas. Falsos profetas se levantaram com uma outra palavra, dizendo: esse Jeremias é sem noção, o que ele está dizendo não faz sentido, o que ele diz não haverá de ser concretizado. Falsos profetas disseram: essa é a cidade de Deus, os inimigos não entrarão aqui. E os falsos profetas ganharam o coração do povo, e no lugar de o povo se curvar diante de Deus, colocar a boca no pó em quebrantamento, eles fizeram ídolos, e eles se curvaram diante dos ídolos. Tem coisa mais insensata do que a idolatria: adorar as obras das suas mãos, adorar algo inanimado, como diz o Salmo 115 sobre os ídolos. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem pés, mas não andam, tem que ser conduzido, não é? Tem mãos, mas não apalpam. E a palavra de Deus diz, e é uma palavra para nós brasileiros, uma nação idólatra, uma nação ocultista, uma nação que tem um dia para uma padroeira, uma nação idólatra,
que se curva diante das obras das suas mãos, uma nação que tem colocado Maria como corredentora, uma afronta à pessoa bendita de Jesus e à sua obra. Há um só mediador entre Deus e os homens, um só, não há salvação em nenhum outro. E essa nação ocultista, idólatra, supersticiosa, não dá glória a Deus, não se rende ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia. Queridos, há vários textos no profeta Jeremias, mas ele foi contraditado tantas vezes quando ele pregou. Por exemplo, capítulo 17, nós temos aqui um lamento de Jeremias, o quarto lamento dele. Ele disse: cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me, serei salvo, porque tu és o meu louvor. E aí Jeremias diz a Deus: eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Era assim que eles diziam. Eles olhavam para Jeremias, um pregador apaixonado, constante, sofrido, chamando o povo ao arrependimento, e eles desenhavam dizendo: onde é que está o cumprimento da palavra do Senhor? Faz nos lembrar da palavra escrita por Pedro na segunda carta. Onde está o cumprimento da promessa da vinda do Filho de Deus? Desde que os nossos pais dormiram, nós já ouvíamos falar sobre isso. Onde é que está o cumprimento? Irmãos e queridos que nos ouvem, as ameaças do Deus vivo são certas, são tão certas quanto as suas promessas da graça e da misericórdia. Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. E aqui eu concluo esse ponto dizendo: cuidado com os deuses do ego, cuidado com os deuses do sexo. Você viciado na pornografia, você que tem destruído sua vida, destruído seu casamento, arrependa-se em nome de Jesus. Cuidado com os deuses do poder, os deuses do luxo, os deuses da popularidade, os deuses da beleza. Um culto ao corpo, à beleza, à vaidade. As pessoas ficam sempre mostrando braço, bíceps e tudo mais, né? Cuidado, cuidado. Cuidar da saúde é um dever. Mas esse corpo bonitinho, musculoso, barriga, tanquinho, tudo isso vira pó. Devemos cuidar sim da saúde do corpo como sendo o templo do Espírito Santo, mas não para a nossa glória, para aparecer. Aliás, abrindo e fechando rapidamente um parênteses, cuidado com o que você está postando na internet. Você, mulher crente, moça crente, serva de Deus, cuidado para não ficar postando sensualidade para as pessoas. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, cuidado com a idolatria. A ira de Deus está para ser revelada contra toda a injustiça. Mas eu concluo, terceiro lugar, versículos 17 a 19, quando o Senhor diz a Jeremias: você, Jeremias, prepare-se e vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar a você. Não se assuste por causa deles, para que eu não tenha de fazer com que você fique assustado na presença deles. Queridos, quando a gente lê Jeremias e já tem lido 52 capítulos de Jeremias e tem lido Lamentações, a gente pode dizer: mas o Senhor disse tudo de Jeremias, mas ele tinha tanto sofrimento esperando por ele, que Jeremias foi odiado, ele foi perseguido, ele foi torturado, ele foi preso, ele foi humilhado, ele foi desprezado. Que ministério difícil. Como diz um cântico, não é fácil a nossa vocação,
mas é certo o nosso galardão. O Senhor está dizendo a ele: esteja pronto, cinja os lombos, esteja preparado e não fique espantado diante deles. Só na força que o Senhor supre. O comentarista João Calvino, o reformador João Calvino, comentando esse texto, eu queria ler aqui o comentário de João Calvino, ele diz: essa passagem contém uma proveitosa doutrina, da qual aprendemos que nunca faltará força aos servos de Deus, desde que eles busquem sua coragem da convicção de que foi o próprio Deus que os chamou. Porque então Deus lhe dará força e coragem invencíveis, a fim de torná-los formidáveis para o mundo inteiro. Mas se eles ficarem descontrolados e tímidos, e se voltarem para cá e para lá, e forem influenciados pelo meio dos homens, Deus os tornará indignos e desprezíveis, e os fará tremer com o menor sopro de ar, e eles serão inteiramente quebrados. O que o Senhor está dizendo aqui a Jeremias é: não tenha medo diante deles, eu fortalecerei você. E se você tiver medo, for tímido, você será humilhado diante deles. Isso nos lembra as palavras do Senhor Jesus, Marcos 8,38, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Para ser ousado, Jeremias precisaria de uma força sobrenatural do poder de Deus. É esse poder que o Senhor dá à sua igreja pelo seu Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos capacita, quem nos impulsiona, quem nos dá ousadia, quem nos dá intrepidez, e Deus nos dê a graça, queridos irmãos, de sermos mantidos fiéis. Como disse Paulo, 2 Timóteo, que vamos estudar hoje na escola dominical: tenho sofrido todas essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Tenho sofrido, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Então o Senhor está dizendo a ele: não se assuste, não tenha medo, eu ponho você por cidade fortificada, coluna de ferro, muralha de bronze, contra todo esse país, contra os reis de Judá, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes, contra o povo. Uma tarefa que não era fácil, posicionar-se contra o rei. E aí eu falo aqui à igreja, queridos, a igreja deve levantar a sua voz profética e denunciar o erro, de nossas autoridades, e denunciar o erro daqueles que estão investidos de poder, e falar a palavra do Senhor, e manter-se fiel à palavra do Senhor. Esse é um dos papéis da igreja. E o Senhor disse: pelejarão contra ti, tentarão destruir o seu ministério, tentarão acabar com você, mas não conseguirão. E graças a Deus que Jeremias, com todo o sofrimento, ele não cedeu às pressões políticas, e ele permaneceu firme. Eu digo a você, jovem, que está na universidade, que ambiente difícil, que ambiente hostil, não é? Que Deus lhe dê graça e renovo, seja encontrado fiel. Mantenha viva no seu coração as palavras da verdade. Você será zombado, você será discriminado, você será rejeitado, as pessoas se afastarão de você, mas Deus haverá de lhe dar forças e graça para que você seja mantido fiel. Não abra mão das verdades absolutas, das convicções de fé, para ser aceito pela turma. Não, fique firme com o Senhor está cuidando de você. Ele haverá de abençoar você. Isso é para todos nós, queridos. Queria concluir rapidamente, estamos no horário de fazer essas breves aplicações. Em primeiro lugar, e essa palavra que fique para nós aqui: Deus vela para assegurar
que sua palavra seja cumprida. Você pode ler a palavra de Deus. Mas talvez você diga, mas eu orei por um enfermo e ele faleceu. Queridos, Deus não deixou de cumprir a sua palavra. Deus é soberano. Ele é o autor da vida. Nós não entendemos seus caminhos. Ele cura. E quando Ele o faz, é para o louvor da sua glória. E quando Ele tira a vida, é porque Ele é soberano. Ele é o autor da vida e Ele faz para a sua glória. Ele consola. E, na verdade, todos esses sofrimentos nos ensinam. Nós não temos aqui cidade permanente. Por isso, nosso tesouro não pode estar aqui. E eu digo com tristeza, olhando para a minha própria vida e olhando para você, que pena que nossa agenda está toda envolvida com as coisas daqui. Nos nossos dias, o que é uma pessoa bem-sucedida? O que é uma pessoa bem-sucedida? É uma pessoa que ascendeu profissionalmente, que cresceu economicamente, financeiramente, que mudou de classe. Isso tudo pode ser muito bom com a bênção de Deus, mas esse não é o sentido de sucesso na vida. Sucesso na vida verdadeiramente significa terminar os seus dias tendo a aprovação de Deus. Isso é sucesso na vida. Mesmo que você tenha sido um assalariado, salário mínimo, aposentado que ganha um salário mínimo, nunca conseguiu ter casa própria, eu vou dizer para você, Jesus preparou uma casa para você, meu irmão, minha irmã. O que é maravilhoso, sucesso na vida significa chegar naquele dia e ouvir: vinde, bendito de meu Pai. Isso é sucesso na vida. Entra no gozo do teu Senhor. Essa é a bendita esperança. Então, que o nosso coração não esteja aqui, queridos. Deus vela para que sua palavra seja cumprida. Segundo, essa advertência: Deus é o reto juiz. Não zombes de Deus, e que você que está me ouvindo hoje, arrependa-se, volte ao primeiro amor, arrependa-se, creia, converta-se ao Senhor. E por fim, pela graça de Deus, seja um cristão firme. Jeremias é o retrato do cristão que resiste. E por que ele resistiu? Porque ele sabia em quem estava crendo. Eu sei em quem tenho crido. Que Deus nos dê a graça. Fique com a verdade de Deus. Você vai ouvir nesses dias coisas, pessoas, pregadores famosos, gente eloquente, gente que tem mídia, gente que tem 1 milhão de seguidores, dizendo: deixe de lado o Antigo Testamento. Isso não é Bíblia. Ouça só determinadas palavras. Não dê ouvidos a essas falácias. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra de Deus é a verdade. Santifica-nos na verdade. Que a gente venha dizer pela graça: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém.